Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 1º e 2 de agosto de 2018. Oi, José. Olá, William. Começamos um semestre com algumas modificações. Já na primeira semana, 3 sessões, quando normalmente nós temos as quartas e quintas à tarde, né? Exatamente. Nós temos agora uma sessão extraordinária que foi convocada pela ministra Carmen Lúcia, já no final da sua gestão. Está caminhando aí para completar 2 anos à frente do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então, durante esse período, a ministra Carmen Lúcia determinou que sessões fossem realizadas, sessões extraordinárias, todas as quartas-feiras pela manhã. A ideia é colocar em pauta alguns temas extremamente importantes, inclusive os que estão sob a relatoria da ministra, para serem votados até o final da sua gestão. Então, nós temos realmente uma configuração um pouquinho diferenciada até o dia 12 de setembro, que é o período em que a ministra Carmen Lúcia deixa o cargo, a posse do ministro Dias Toffoli, que será atualmente vice-presidente, que irá assumir a presidência do Supremo, está marcada para o dia 13 de setembro. Certo. E na abertura da sessão e reinício dos trabalhos aqui no Supremo Tribunal Federal, nesse segundo semestre de 2018, a ministra Carmen Lúcia deu as boas-vindas aos demais ministros e ressaltou a importância do respeito à Constituição Federal e às decisões do Judiciário para manter a democracia no país. Vamos acompanhar a fala da presidente do STF. Neste tempo de grandes preocupações para todos nós, cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades, eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e principalmente comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. Esperamos que o Estado de Direito, e neste semestre no qual se completam 30 anos de vigência da Constituição, que cada vez mais a democracia prevaleça no Brasil e seja construída com força por todos nós, como é da responsabilidade de todos os brasileiros, muito mais nós, servidores públicos. Neste semestre, portanto, que se inicia, eu dou as boas-vindas a todos e reitero o compromisso deste Supremo Tribunal Federal com o Estado Democrático de Direito e com a Constituição. Na sequência, os ministros iniciaram o julgamento dos processos. Foram 3 ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam do mesmo assunto, dispositivos da consolidação das leis do trabalho que tratavam das chamadas comissões de conciliação prévia. Nos processos, partidos políticos, confederações e trabalhadores liberais e do comércio questionavam 3 pontos da CLT. O primeiro, de que antes de judicializar processos trabalhistas, as causas deveriam passar por uma comissão de conciliação prévia. A segunda, de que em processos mais céleres, a citação não poderia ser feita por edital. E, por último, a existência de eficácia liberatória geral dos acordos firmados nas comissões de conciliação prévia. A primeira a votar foi a ministra Carmen Lúcia. Ela entendeu que o envio à comissão de conciliação pode existir, mas não pode ser uma condição para ajuizamento do pedido. Quanto à citação por edital, ela manteve a vedação e a eficácia liberatória geral. Estou votando no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos formulados nessas 3 ações para dar interpretação conforme a Constituição, quanto ao artigo 625-D, parágrafos 1º a 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, assentando que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar a demanda diretamente ao órgão judiciário competente, e mantendo rígido o inciso 2 do artigo 852-B da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de se poder considerar legítima a citação nos termos ali estabelecidos na norma. É como voto. Os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso acompanharam integralmente o voto da ministra.
destacando a possibilidade da judicialização do pedido e a oportunidade do trabalhador escolher se quer aguardar a comissão de conciliação ou ir direto para o ajuizamento. E a análise econômica do direito hoje prega meios para não se ingressar em juízo. Como é que se não se ingressa em juízo, como é melhor não se ingressar em juízo. Por outro lado, se nós assentarmos que é obrigatório o acesso à justiça, vamos inviabilizar a figura do Código Civil da transação, que é algo desejável. A prévia submissão de conflito trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia é faculdade assegurada ao trabalhador, não impedindo o acesso direto ao judiciário. Portanto, não há inconstitucionalidade possível aqui, se alguém quiser exercer uma faculdade, renunciando a ir a juízo. Termo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia, sem ressalvas e sem vício de consentimento, possui eficácia liberatória geral referente às parcelas decorrentes do contrato de trabalho. O ministro Edson Fachin concordou com parte do voto da ministra. Divergiu apenas quanto à eficácia liberatória geral, entendendo que o dispositivo é inconstitucional. Ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. Como a expressão que está na lei é eficácia liberatória geral, tenho para mim que essa expressão é inconstitucional. Parece-me que a consagração dessa eficácia liberatória geral, ela contraria não só os princípios, mas o próprio ordenamento jurídico trabalhista como um todo. O ministro Marco Aurélio, que havia concedido liminar nos processos, acompanhou integralmente o voto da ministra. Havendo a transação, havendo a conciliação, havendo o desejável entendimento entre as partes da relação jurídica, o que consignado no termo há de ter validade. E há de ter validade, inclusive, no campo liberatório, quanto a estar o tomador dos serviços quites, não permanecendo ele como uma espada de Damocles sobre a cabeça, quites com as obrigações trabalhistas, sob pena de esvaziar-se a própria composição resultante da conciliação à vida e do entendimento alcançado. Por isso, acompanho, reportando-me ao voto, proferido quanto a liminar, acompanho integralmente Vossa Excelência. Por unanimidade, a Comissão de Conciliação Prévia e a vedação da citação por edital em processos mais céleres foram mantidas. E por maioria de votos foi mantida a possibilidade da quitação geral das verbas trabalhistas feitas nos acordos das comissões, desde que não haja ressalva. Gisele, essas comissões citadas são uma fase anterior às ações na Justiça do Trabalho? William, para você entender, vou me remeter à época da criação dessas comissões, que foi em 2000, por meio da Lei 9.958, e foi por meio daí que surgiu, então, as comissões de conciliação prévia. Tem uma composição bem paritária, tanto formada por representantes dos empregados quanto dos empregadores. E a lei, quando houve essa alteração, ela trouxe a previsão de que, se eu quisesse discutir qualquer direito na Justiça do Trabalho, eu teria que, antes de ingressar com uma reclamação trabalhista perante a Justiça Trabalhista, eu teria que ir até a Comissão de Conciliação Prévia para tentar a conciliação. Não havendo conciliação, emitia-se um documento para que a parte pudesse, então, reivindicar os seus direitos perante o Judiciário. Então, com esses dispositivos, era obrigatório, então, passar primeiro pela Comissão de Conciliação Prévia para depois ir ao Poder Judiciário. Era como se fosse uma fase que antecipasse, né? Antes de entrar com a ação na Justiça, tinha que passar pela Comissão de Conciliação Prévia. Daí, nós tivemos 3 ações diretas de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal. Na época, inclusive, houve a concessão de uma liminar. O Supremo Tribunal Federal entendeu que esse dispositivo deveria ficar suspenso até que fosse feito o julgamento de mérito das ações que nós tivemos nessa semana. Então, no julgamento de mérito, o que prevaleceu foi que deve ser dada uma interpretação conforme a Constituição desse dispositivo que foi introduzido em 2000, no sentido de considerar que a Comissão de Conciliação Prévia ela é um instituto que existe e que é possível que sejam feitos acordos perante a Comissão de Conciliação Prévia, mas não se deve impedir que aquele trabalhador que queira reivindicar os seus direitos
vá à Justiça do Trabalho sem antes passar pela Comissão de Conciliação Prévia. Então, desobrigou. Ele agora pode ir diretamente à Justiça do Trabalho sem ter que passar pela Comissão de Conciliação Prévia. Agora, havendo interesse entre as partes de celebrarem os acordos no âmbito da conciliação prévia, elas continuam sendo válidas e tal. Não há mais essa obrigatoriedade, ou seja, o trabalhador tem a faculdade de optar por ir ou não às conciliações de comissão, as comissões de conciliação prévia. Quer dizer, elas continuam existindo e passam a ser facultativas. Exatamente, continuam existindo normalmente e, como eu falei, elas têm essa composição paritária. Agora, não são todos os lugares que têm essas comissões, William. Na verdade, algumas empresas e alguns sindicatos instituem ou não, mas nos lugares em que elas existem, elas podem ser utilizadas normalmente. Só não tem mais essa condição de obrigatoriedade de passar por esse tipo de comissão. Perfeito. E no próximo bloco, a sessão plenária da tarde da quarta-feira e ainda os destaques da sessão da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. É o que vamos conferir no Plenárias, depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias e os destaques da primeira semana de julgamentos do plenário do STF no segundo semestre de 2018. Durante todo o mês de agosto, teremos sessões pela manhã e à tarde no plenário do Supremo Tribunal Federal. No primeiro bloco, vimos como foram os julgamentos da sessão matutina do plenário. Já na tarde da quarta-feira, os ministros julgaram a exigência da idade mínima para o ingresso de crianças nos ensinos infantil e fundamental, tema que começou a ser julgado no ano passado. O julgamento foi retomado com voto do ministro Marco Aurélio, que considerou constitucional a exigência de idade mínima para o ingresso no ensino infantil e fundamental. O ministro se uniu aos colegas Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Eles votaram em maio deste ano e validaram a resolução do Ministério da Educação, que estabelece o corte etário em 31 de março. Ou seja, os alunos têm que ter 4 ou 6 anos completos até esta data para serem matriculados. Caso a criança de 3 anos não complete 4 até 31 de março do ano da matrícula, garante-se o acesso à educação infantil por meio de creches. Caso a de 5 anos não alcance 6, o ingresso dá-se junto à pré-escola, artigo 30, inciso 1 e 2 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Também não ocorre ofensa ao princípio da isonomia ante o caráter nacional dos atos questionados, os quais se aplicam a todos os estados e municípios da Federação, impondo critérios lineares e impessoais a serem observados por todos os brasileiros na mesma faixa etária. As normas questionadas atenderam e atendem às balizas da Constituição Federal, porquanto se limitam a adequar a garantia fundamental de acesso à educação básica à totalidade do sistema educacional, adotando critério compatível com o disposto no inciso 1 do artigo 208 da Lei Maior. O ministro Celso de Mello empatou novamente o julgamento sobre a data de corte, assim como os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Dias Toffoli. O único critério deveria ser apenas o da idade, independentemente do mês que ela foi completada. De que adianta garantir-se a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, se não se assegura também ao cidadão o direito à instrução, o direito à educação? O fato é que o alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito, mas especificamente o direito à educação infantil, ainda mais se considerado em face do dever que incumbe ao poder público de torná-lo real, mediante concreta efetivação da garantia de atendimento educacional e de acesso ao ensino fundamental, não podem ser menosprezados pelo Estado.
obrigado a proporcionar a concretização da educação infantil em sua área de competência, como observa o professor Wilson Donizete Liberati, ao cuidar do conteúdo material do direito à educação escolar, sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso constitucional que tem no aparelho de Estado o seu precípuo destinatário. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, desempatou o julgamento. Ela destacou a importância da educação como forma de transformar o país. A ministra disse que definir uma data de corte reflete diretamente na organização do sistema educacional para garantir o acesso de todas as crianças brasileiras. O grande problema brasileiro é não a educação, eu diria, mas a falta da educação suficiente, necessária para que a gente tenha a transformação do Brasil. E negar a uma pessoa, especialmente a uma criança, que o Brasil já negou e continua negando de maneira suficiente tantas vezes, a educação formal, é negar a ela não a capacidade apenas de exercer a sua liberdade, mas de se libertar de condições que não são aquelas constitucionalmente previstas. Partilho, portanto, de todos os votos que foram dados exatamente neste sentido, da importância do tema e da importância de se terem políticas públicas que invistam fundamentalmente na transformação do Brasil pela educação de todos os brasileiros, especialmente de suas crianças. Permanece, portanto, o critério de idade para a entrada, para o ingresso na educação pública, né? Permanece, William. Essas duas ações nós tínhamos aí, então, em pauta no Supremo, uma ação declaratória de constitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, e a grande discussão seriam 2 pontos. Um deles é saber se permanecem esse limite de idade. Existe um limite, William, previsto na legislação, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê 4 anos de idade para o ingresso na educação infantil e 6 anos de idade para o ingresso no ensino fundamental. E há resoluções do Conselho Nacional de Educação no sentido de que essa idade, tanto a de 4 anos como a de 6 anos, ela deveria ser completada até a data de 31 de março para que a criança pudesse ter esse direito assegurado tanto no ensino infantil quanto no ensino fundamental. Então, esse era o grande questionamento. O que o plenário, né, chegou? Qual foi a conclusão que nós tivemos a partir da decisão dos ministros? Ficou mantida, então, essa idade, como você mesmo mencionou, permanecem os 4 anos para o ensino infantil, 6 anos para o ensino fundamental, e também permanece o critério desse marco temporal de 31 de março. A grande questão que nós temos aí, William, é porque havia uma disparidade muito grande no Brasil em relação a essa questão de ingresso no ensino fundamental e no ensino infantil. Vários pais ajuizavam ações na justiça para tentar conseguir com que seus filhos ingressassem antes do período previsto na legislação. E tivemos decisões judiciais nesse sentido. Então, haviam decisões que, na verdade, permitiam que crianças de 5 e 6 anos estivessem, por exemplo, no ensino fundamental. Então, a grande discussão, e aí os ministros levaram isso em consideração, foi na tentativa de unificar, de tentar colocar um padrão que pudesse ser observado nacionalmente por todos os estados brasileiros. A partir dessa decisão, o Supremo Tribunal Federal, então, definiu que realmente deve se respeitar. E deve se respeitar por que deve se respeitar? Existe toda uma comissão junto ao Conselho Nacional de Educação que tem estudos técnicos, ou seja, é uma equipe capacitada, treinada, são tanto a equipe pedagógica quanto psicólogos que trabalham em cima de de várias competências para poder verificar e estabelecer de que forma que essa grade curricular ela deve ser ensinada. Então, alterando essas idades, isso impactaria diretamente na Base Nacional Curricular da Educação. Então, também foi levado em consideração um aspecto muito interessante, no sentido de que a criança até 5 anos de idade, ela tem que ter direito à infância, ela tem que aproveitar aquele período mesmo de infância, tanto é que o ensino infantil, ele tem uma metodologia diferenciada, é mais com elementos lúdicos, a criança usa mais os sentidos, então só depois é que ela vai ter um pouco mais de maturidade para ingressar no ensino fundamental. Então, todos esses aspectos foram considerados pelos ministros, levando também em consideração aquilo que o próprio Conselho Nacional de Educação avaliou para colocar essa data como critério.
E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na quinta-feira a prescrição para ressarcimento aos cofres públicos em casos de improbidade administrativa. A grande questão desse recurso é decidir quando prescreve a cobrança de ressarcimento aos cofres públicos nesses casos. O relator do recurso, o ministro Alexandre de Moraes, logo no começo do voto, disse que o país precisa combater a corrupção para preservar a democracia. O combate à corrupção é importantíssimo para a manutenção do Estado democrático de direito. Não é de hoje que já se coloca que a corrupção corrói os pilares do Estado de Direito, contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos. No recurso em análise, o relator considerou que a prescrição nos casos de improbidade administrativa devem respeitar a Lei de Improbidade de 1992. Segundo a norma, depois de conhecido o fato, o prazo para devolver valores ilícitos é de 5 anos, tempo que foi esgotado no caso do ex-prefeito de Palmares Paulista e dos outros servidores públicos. Não há aqui prejuízo no combate à corrupção, não há prejuízo no combate à improbidade, e quanto mais grave a improbidade, que também corresponda a crime, terá o mesmo prazo prescricional do direito penal, que, como costumamos falar, é última ratio, ou seja, são os prazos prescricionais mais longos. Dessa forma, encerrando, senhor presidente, no caso concreto, o Ministério Público do Estado de São Paulo recorreu da decisão que deu provimento parcial, que havia julgado parcialmente procedente ao pedido para reconhecer a ocorrência de prescrição. E a ementa fala exatamente isso: alienação de bens móveis, avaliação abaixo do preço de mercado, lei federal dispõe que a ação disciplinar prescreve em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, sendo que o prazo prescricional começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. E reconheceu aqui a prescrição. O que o Ministério Público alega, com base no parágrafo 5º do artigo 37, é a imprescritibilidade da própria ação de improbidade somente no tocante à sanção de ressarcimento, que a tese é diametralmente oposta à sustentada aqui e demonstrada no voto. Então, diante de tudo o que foi dito, voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, mantendo-se a extinção do processo, em virtude do reconhecimento da prescrição, com a fixação da seguinte tese: a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos e terceiros pela prática de ato de improbidade administrativa devidamente tipificado pela Lei 8.429 de 92, prescreve juntamente com as demais sanções do artigo 12, nos termos do artigo 23, ambos da referida lei, sendo que, na hipótese em que a conduta também for tipificada como crime, os prazos prescricionais serão os estabelecidos na lei penal. Aí apenas eu proporia a substituição do serão por são os estabelecidos na lei penal. São os estabelecidos na lei penal, já aditado. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator. Onde a Constituição quis instituir a imprescritibilidade, ela o fez com linguagem inequívoca. E o ministro Alexandre de Moraes destacou esses pontos: crime de racismo, ação de grupos armados e a propriedade das terras indígenas. Já o ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, quando há prejuízos causados ao Estado, o tempo para o ressarcimento não pode prescrever. O problema de dizer-se que é necessário estabelecer um lapso temporal dentro do qual deve fluir um prazo para esta forma de prescrição, uma vez que estamos na seara patrimonial, há que se também entender que o que ocorre aí é, por outro lado, pelo menos uma imputação de ofensa ao patrimônio público.
Gisele, quais são as penalidades previstas para quem comete improbidade administrativa? William, estão previstas na lei. Na lei, a Constituição Federal também diz que o agente público ele deve agir respeitando os princípios que são aplicáveis à administração pública, como o princípio da legalidade, da publicidade, o princípio da transparência dos atos públicos, da moralidade administrativa. Ato de improbidade administrativa é todo aquele que lesa o erário público. A pessoa dolosamente, ela pretende receber vantagens indevidas, se enriquecer ilicitamente às custas do patrimônio público. Então, normalmente, nós temos esses atos de improbidade administrativa, eles acontecem no âmbito, por exemplo, que eu poderia citar, das licitações, dos contratos de licitação. A legislação estabelece como sanção o ressarcimento ao erário público. Então, a partir do momento em que se tem a prática de um ato de improbidade administrativa, ele tem que devolver aquela vantagem indevida que foi recebida. O integral ressarcimento também está previsto, a proibição de contratar com o poder público, a suspensão dos direitos políticos, pode ser aplicada uma multa civil. Então, tem uma série de penalidades, a perda da função pública, que podem ser aplicadas a partir da constatação de um ato de improbidade administrativa. Como é que isso acontece? O Ministério Público ingressa com uma ação civil pública e dentro dessa ação civil pública é apurado ato de improbidade administrativa. Na maioria das vezes, existe um inquérito civil que antecede a propositura dessa ação civil pública. E aí, com a propositura dessa ação civil pública, pretende-se, então, esse ressarcimento ao erário público. A grande discussão aqui é saber se o Estado tem um prazo para poder fazer isso. A lei estabelece que para as punições disciplinares, né, como, por exemplo, as da Lei 8.112, que são punições aplicáveis aos servidores públicos, essas punições elas só podem ser aplicadas num prazo de 5 anos. Porque quando se tem um ato de improbidade administrativa, William, eu posso ter, além da improbidade administrativa, eu posso ter, juntamente com aquela conduta, um ilícito civil, um ilícito administrativo, um ilícito penal. Então, além da punição da improbidade, é possível que a conduta tenha configurado um crime e que isso possa gerar pena lá no âmbito do direito penal. Então, normalmente isso acontece por meio dessa ação civil pública, a responsabilização por ato de improbidade. Agora, a grande discussão aqui é saber qual o prazo, porque o Supremo já decidiu em outra oportunidade que quando se trata de ilícito civil, por exemplo, o carro da administração pública foi envolvido num outro acidente, um acidente de trânsito, esse prazo para que a administração possa ser ressarcida é de 5 anos. Agora, em se tratando de improbidade administrativa, esse prazo também se aplica? Essa é a grande discussão. E esse julgamento continua, né? Continua. Nós temos, por enquanto, um placar provisório. 8 ministros já se manifestaram, nós temos aí 6 ministros, por enquanto está prevalecendo a posição de que tem que ter um prazo. Ou seja, a administração pública tem que agir dentro de um prazo de 5 anos. Ela não pode ficar eternamente aí com essa disponibilidade para poder ingressar com a ação a qualquer tempo. Essa é a posição que tem prevalecido. 2 ministros divergiram dessa posição, o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber, no sentido de que, se houve dano ao erário público, o Estado e o cidadão têm o direito de ser ressarcido a qualquer tempo e que essa regra de imprescritibilidade não deveria ser aplicada para esse tipo de ressarcimento, ou seja, ministro Edson Fachin e ministra Rosa Weber entendem que deveria ser imprescritível, ou seja, atos de improbidade administrativa que geram dano ao erário público é algo imprescritível, ou seja, autoriza o poder público, o Estado, a ingressar com a ação para ser ressarcido a qualquer tempo. O julgamento foi suspenso, ele será retomado na próxima sessão, né, que será na quarta-feira. Ainda faltam 3 ministros votarem e aí só então nós teremos uma definição sobre isso. Gisele, encerrando aqui o plenário, só para reforçar, nessa semana também tem sessão quarta pela manhã? Tem sim, William. Além das normais de quarta e quinta tarde? Além das de quarta e quinta, sessão extraordinária marcada para as 9 horas de quarta-feira. Muito bem. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.